Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 7º ano, essa turma maravilhosa do 7º ano. Então, nesse sentido, nós entramos naquele clima de sextou, terminando as aulas, aí ó, todo mundo vai estar livre aí para brincar, para jogar bola, lógico, depois de deixar as atividades da escola em dia, né? É isso aí. Então, nós vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos trazer uma temática bem interessante para vocês. Mas antes, eu quero deixar claro aqui para vocês que hoje nós contamos com a ajuda dela, a Helena, nossa intérprete de Libras, está aqui no cantinho. É isso aí, Helena. E ela, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam aqui nesse projeto para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E contamos também com a ajuda dela, professora Vanessa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, para mais uma aula de história aí com a turma do 7º ano, essa disciplina que eu sempre reforço aqui, que é maravilhosa, com esse professor também maravilhoso. E olha, estou já atenta aqui ao chat e Yasmin já deu o bom dia dela, certo? Interajam, gente, porque é muito importante essa interação para que a gente possa fortalecer nosso conhecimento, né? Se você ainda não tem o aplicativo, o Billy vai jogar aí na tela, olha só os QR Codes, e aí vocês podem baixar, quem ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, e pode interagir aqui com a gente, tá bom? Então, bons estudos e vamos lá. Pois bem, então eu vou começar aqui colocando aqui o nosso tema, né, da aula. Nós hoje vamos trabalhar aqui um pouco, né, do continente africano antes da chegada dos portugueses, né? Na realidade, antes da chegada dos europeus, né? Mas nós vamos falar aqui especificamente dos portugueses, porque a nossa colonização brasileira, ela foi uma colonização europeia portuguesa, né? Então, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a África antes da chegada dos portugueses. E vamos começar a nossa aula colocando aí, Billy Boy, uns 15 segundinhos aí dessa música, né? Então presta atenção aí. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o céu. Deu pra a gente escutar aí um pouquinho, né? A música aí. Mas vocês conhecem essa música, né? A música. Ei, aí é o som. É isso aí. Gostar da música, não foi, Billy? Gostou da música. Billy e Bia gostaram da música aí. Então vejam só, vocês conhecem essa música? Sobre o que é que ela fala, certo? O que vocês sabem sobre o continente africano, né? Conhece alguma coisa sobre o povo africano? O nome dessa música é África, é de um grupo chamado Palavra Cantada, certo? A gente não pode colocar toda a música aqui, por questões autorais, mas vocês podem pesquisar essa música, né, na internet, vocês vão achar. Então escutem, por favor, toda a música. E ela fala aí, né, sobre uma grande quantidade, né, de territórios do continente africano, certo? Então, aqui a gente trouxe a imagem desse globo aqui, destacando o continente africano. Então vejam quantos países a gente tem aqui, no continente africano. Então a gente vai tentar entender como é que era organizado o continente africano antes da chegada dos invasores europeus, né? Então vejam, aqui a gente tem o mapa mundi, né, mostrando aqui todos os continentes, né, com exceção da Antártida, né? Então a gente tem aqui o continente americano, ok? Continente europeu, continente asiático,
continente aqui da Oceania e o continente africano, que é o continente que nós vamos estudar. Aí você diz, professor, mas estudar continente é aula de geografia? Não. Vejam, a geografia vai estudar a organização aí, ó, territorial, espacial aí do continente africano, vai estudar fatores, né, humanos, mas a gente vai falar aqui um pouco da história desse continente, da história dos povos que habitavam essa região antes da chegada dos invasores europeus. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho disso, certo? Então vejam, a África é o terceiro continente mais extenso do mundo. Então o que é que a gente tem? É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. Então observem aí que a população humana na Terra hoje, na casa dos 6 para 7 bilhões de habitantes. Então vamos dizer que 1/6 da população humana está concentrado no continente africano. Então é um continente muito rico, assim, em história, é um continente muito antigo, inclusive nós falávamos ainda há pouco, né, para as turmas do 6º ano, que acredita-se que tenha sido no continente africano que surgiu a vida humana, né? Porque da humanidade, né? Exatamente, a África é o berço da humanidade, né? Porque os fósseis mais antigos, né, de ancestrais humanos, eles foram encontrados no continente africano. Então, um continente com milhares de anos aí, né, de história, né? Então, é o terceiro continente mais extenso do mundo, é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. E uma outra informação, possui 54 países independentes. Então, deixa eu ver se eu coloquei o mapa aqui. Não, vamos voltar aqui para a gente observar no mapa. Então, aqui são 54 países independentes. E aí, você conhece, sabe o nome de algum país africano aí? E aí, você que entrou aí, se estiver no chat, já vai interagindo com a professora Vanessa. Conhece algum país do continente africano? Aqui, não vale citar a ilha mais famosa, né? Que inclusive, deu a inspiração aí para desenhos, né? Que é a ilha de Madagascar, né? Não vale citar a ilha de Madagascar. Tenta ver aí algum outro país, certo? Então, retomando aqui, o que é que nós temos? Historicamente, eu fui demais aqui. Veja, então, historicamente, né, a gente tem o quê? O continente africano dividido, né, em duas partes. A gente tem a parte norte, que seria a parte do deserto do Saara, e a parte sul, né, a região do Sahel, né, onde a gente vai ter aqui dois tipos de povos, né? Então, deixa eu ver, tem o mapa de novo aqui, tem que ficar voltando aqui. Então, veja, temos o continente africano. Então, essa região daqui para cima, certo? A região norte, ela é cortada pelo deserto do Saara. Inclusive, quando a gente divide o continente africano, hoje a gente fala, por exemplo, na região transsaariana e a região subsaariana, ou seja, a transsaariana é toda essa região de extensão do deserto do Saara. E a subsaariana seria aquela que está abaixo do deserto. Então, é como se, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não divide o território brasileiro em 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. É como se a gente dividisse a África aqui em 2 regiões, a região transsaariana e a região subsaariana. Detalhe, essa região transsaariana, ela é um território mais quente, né, por conta do deserto do Saara, e nessa região subsaariana nós temos algumas florestas tropicais, né? Então, por exemplo, vamos citar aí a floresta do Congo, né? Que a floresta do Congo é uma floresta, inclusive, onde a gente tem, por exemplo, na região do Congo,
um animal, né, que é muito comum naquela área, que é o gorila, né? Então todo mundo já deve ter visto aí, né, pela internet, pela televisão, né, um gorila. Inclusive, tem um gorila, né, muito famoso, né, professora, que virou filme, né, criaram, né, deram, assim, o gorila serviu de inspiração para a criação de um personagem fictício bastante famoso, né, que foi o King Kong, né? Então, você já assistiu, professora, o filme do King Kong? Tem várias versões, né? Não assisti ainda não, viu? Mas uma dica aí de filme para a gente acompanhar. Então, veja, o King Kong, ele se tornou um clássico, né? Existe a primeira versão do filme, ela é feita inclusive em preto e branco, né? Você assistir, você vai conseguir observar, né? Que eles utilizavam, né, em algumas cenas um camarada fantasiado ali de gorila, né? Em outras eles usavam um boneco, né? Assim, principalmente tem uma cena, né? Já para o final do filme, eu não vou contar o filme, né? Mas dando um spoilerzinho aqui, onde o macaco ele tá lá pendurado no mais alto prédio que existia nos Estados Unidos na época, que era o Empire State Building, e vem os aviões para tentar derrubar o macaco, né? Na verdade, o gorila. Então, mas aí, ó, fica a curiosidade. Porém, a gente já tem versões bem mais recentes, né? A última versão que a gente teve, né, do filme o King Kong, né, propriamente dito, né, o solo, né, é um filme que tem quase 3 horas de duração, né? Então, um filme muito legal. Aí fica a recomendação aí. Então, veja, essa região norte do Saara, né, ela era habitada por povos nômades, os chamados berberes. Então, os berberes são aqueles povos nômades, né, africanos. O que é um povo nômade? É aquele povo que não tem uma moradia fixa. Então, eles ficavam perambulando ali de local em local pelo deserto, né, em busca de fontes de água, né, como os oásis, por exemplo, em busca de caça e às vezes em busca, né, de caravanas de outros povos que eles pudessem saquear, né, a pirataria ali, né, saquear, atacar e confiscar aquilo que o pessoal levava, né, como mercadoria ou como produto. Mas na região sul, né, a região do Sahel aqui, ó, é uma faixa de terra que se estende do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Então eu vou voltar no mapa depois para mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, a composição de vários povos negros, né, negros ou pretos, né, que são em sua maioria aqui, ó, compostos pelos sudaneses, os bambaras, os fulas, os mandingas e os haussais, ok? Então, na região sul, a gente vai observar aí uma grande quantidade de povos negros, né, que vão constituir inclusive reinos. Ah, professor, mas eu não sabia que na África a gente teve a composição de reinos. Então quer dizer que existiam reis e rainhas africanos? Sim, inclusive muitos dos povos, né, africanos que foram trazidos para a América, né, ou levados para a Europa como escravos, às vezes, né, entre aqueles escravos estavam ali reis e rainhas africanos, que foram presos, né, escravizados, né, e tirados de sua terra e levados para outros territórios para trabalharem na condição de pessoas escravizadas, né? Então, a gente vai observar, inclusive a gente vai tentar trabalhar aqui e falar aqui de alguns desses reinos que surgiram nesse território, ok? Então, mas fixa aí, né? Tenta gravar aí 2 regiões, o norte e o sul. No norte, os povos nômades e aqui no sul, a formação de alguns reinos, principalmente, né, a partir desses grupos étnicos aqui, ó, os sudaneses, bambaras, fulas, mandingas e haussais, né? Então, vejam só. Mas existia também uma outra região, certo? A região do Sudão, que ela vai ter se destaca aí porque ela vai ter uma composição não somente étnica, né, mas a formação de um reino aí que vai se destacar nesse território. Então, veja, o Sudão era cortado pelos rios Níger e Senegal, certo? Inclusive, o Senegal é também hoje um país, né, do continente africano. E essa região que era cortada pelos rios, ela tinha o quê? Água para as necessidades, né, da população e para a navegação. Inclusive, foi um território, né, que
foi muito atacado por outros povos exatamente porque, vamos lembrar, a gente está falando de um período onde a gente não tinha tantas técnicas, né, assim, represamento de água, essas coisas. Então, quando existia um território que era cortado por um rio, principalmente um continente, né, que tem uma grande quantidade de deserto, né, uma grande região, vamos dizer, quase que metade desse território, né, é cortada aí pelo deserto do Saara. Então, nesse sentido, as fontes de água, elas são muito importantes, né? Então, as fontes de água, elas são muito importantes. Veja, os mais antigos fósseis de hominídeos foram encontrados na África por volta de 5 milhões de anos atrás. Veja, não quer dizer, né, que a gente encontrou esses fósseis há 5 milhões de anos. É que esses fósseis que foram encontrados, eles têm uma datação tirada ali, né, comprovada ali em laboratório, né, por técnicas, né, existem técnicas, né, quando se encontra um fóssil, né, você tem técnicas para tentar descobrir a idade daquele fóssil, né. Uma das mais utilizadas é a técnica de carbono 14, o nosso organismo ele possui uma grande quantidade de carbono, né, um elemento químico. Então, na medida que quando a gente morre, a gente vai liberando esse carbono, né, no processo de decomposição. Então, pela quantidade de carbono perdido, em técnicas de laboratório, o pessoal consegue descobrir mais ou menos uma datação, né, daquele fóssil, né? Então, por volta de 5 milhões de anos atrás, né, existiram aqueles, né, que supostamente, ou até então, acreditam ser os nossos ancestrais mais antigos. E foram encontrados onde? No continente africano. Por isso, né, professora, que acredita-se, né, que a África, como a senhora falou no início da aula, é o berço da humanidade, né? Exatamente. Então é muito importante, né, a gente saber disso, né? Mas vamos continuar. Então, o deserto do Saara foi um dos primeiros locais onde se praticou a agricultura no continente. Vamos lembrar que a gente costuma estudar no 6º ano, vocês vão lembrar aí, o professor de vocês, a professora de vocês trabalhou com vocês no 6º ano, uma civilização muito importante aí do continente africano, que é a civilização egípcia. Tá? Aí detalhe, né? A gente estuda o Egito e muitas vezes a gente acha que a história do Egito está ligada ao continente europeu, porque muito do que se descobriu, do que se pesquisou lá no Egito, né, foi feito, né, por europeus, né, que inclusive sequestraram ali muitas obras, né, de arte, né, ou muitas peças arqueológicas ali do Egito e levaram para museus no continente europeu. Mas não, o Egito está ali, está no continente africano, fica na região do nordeste da África. Então, ele é cortado ali pelo rio Nilo. Inclusive, o historiador grego, né, o Heródoto, né, considerado o pai da história, ele se referia ao Egito como uma dádiva do rio Nilo. Dádiva é um presente, né? O Egito seria um presente do rio Nilo, porque o rio Nilo forneceu água para ser utilizada na agricultura egípcia, né, e contribuir assim para que aquela civilização se desenvolvesse e sobrevivesse durante um bom tempo, né? E a civilização egípcia, né, ela é considerada um berço também ali da ciência, né, muito da astronomia, arquitetura também, né, a questão lá das pirâmides e tudo. Isso. Então, muito rica. E falando do continente africano, né, por ser esse continente tão rico, também foi uma forma de visar, né, esses colonizadores a explorar aquela região, né? Isso por ser, né, tão rico em relação a tudo, né? A questão científica, a questão também dos recursos lá que eles tinham, culturais, né? Enfim, tudo isso foi que cresceu os olhos, né? Vamos dizer assim, dos colonizadores para poder explorar aquela região. A região do Congo, por exemplo, que a gente falou, é uma região muito rica em diamantes e em ouro, né? Então, mais na frente, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão observar
Vamos estudar um conteúdo chamado, né, um período chamado de imperialista, certo? Ou imperialismo. Vocês vão ver o que é que nações como a Bélgica, por exemplo, fizeram no continente africano. O rei Leopoldo II da Bélgica, ele invadiu a região do Congo, né? Então ali impôs o chamado Congo belga e colocou muitos congoleses, né, no trabalho forçado ali. E muitos desses congoleses foram inclusive assassinados ali, mortos mesmo, né, pelos belgas, né, naquela região. Tudo por conta da questão das minas de diamante, né, e de algumas minas, né, de outros minerais. Então, Serra Leoa, por exemplo, é uma região também rica, né, em diamantes, né, e até hoje é um país vítima de violência, muito explorado, né, por povos, né, de outros territórios, né. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, falar de um desses reinos, né, o Império de Mali. O Império de Mali ele se desenvolveu na região do Sudão Ocidental, por meio dos povos mandingas, né, e foi um dos maiores e mais duradouros reinos que existiu no continente africano. Então a gente tem, ó, vejam, quais são as fontes de informação que a gente tem sobre esse reino, né? Os griots, o que era o griot? Você já viu, por exemplo, não sei se existe esse hábito, né? Seus avós, né? Às vezes sentar com você para contar histórias, né, da época, né, que eles eram crianças, né? Então os griots, eles eram como grandes avós, né? Anciãos, né? Anciãos, contadores de histórias, né? Que eles juntavam ali o povo, né? E começavam a contar a história dos antepassados daquele povo por meio da tradição oral. E essa tradição oral, seja não escrita, né, mas a oralidade, foi passando, né, a história desses povos de geração para geração, até que pudessem, né, com o desenvolvimento da escrita, mais na frente, registrar isso, né, de forma escrita. Mas, então, eles contavam essas histórias não somente por meio de histórias orais, mas também por meio de canções. Então, vejam, né, que quando a gente, por exemplo, existe uma técnica, né, para aqueles alunos e alunas que estão estudando aí para tentar entrar na universidade, para prestar um exame nacional do ensino médio, né, que é o Enem. Existem alguns cursos, né, preparatórios que tentam ensinar esses alunos algumas musiquinhas, né, que são feitas para gravar alguns conteúdos. Então a gente observa, né, que muitas vezes a gente vai ler um texto, né, a gente não consegue gravar tanto ali, mas se a gente escuta uma música, né, que fala a respeito de um episódio, é mais fácil a gente memorizar a música, né, do que um texto. Então eles transmitiam, né, essas histórias por meio de canções, né. E o imperador chamado de Mansa, né, o Mansa, né, ele era a maior autoridade, né, nessa região. Outra coisa que a gente vai observar é que o Império Mali ele foi o maior produtor de ouro da África Ocidental. Então vejam, observe, né, como a professora Vanessa ela trouxe, né, a mente aqui, né. Muitas dessas invasões se davam no intuito, né, de explorar as riquezas desses territórios, né, explorar aqui. Então, fora a mineração do ouro aqui, eles praticavam ainda a agropecuária, o artesanato e o comércio. E cultivavam aí, ó, os produtos que eles cultivavam, o arroz, o inhame, o algodão, o feijão. E isso, como a gente já disse, né, é um reino, o Império de Mali, né, que foi o mais duradouro, né, que existiu ali no continente africano. Ele durou ali, ó, na verdade, um dos mais duradouros, né, durou, ó, cerca de 230 anos, né. Então, tem mais ou menos 230 anos de história, até que esse reino, né, ele foi invadido ali, destruído por outros povos, né. Aqui a gente tem, ó, a região, né, do reino, né, de Mali, né, do Império de Mali, certo? E veja, na região do Sudão Ocidental, né, eu vou depois mostrar o mapa mais ampliado para vocês. Então aqui a gente tem o Império de Mali. Outro povo, né, muito importante na região, os bantus, certo? Então, por exemplo, desses povos aqui, vieram grande parte, né, dos negros e negras que foram transformados em escravos aqui no Brasil. Bantus e sudaneses, né, os dois maiores grupos aí. Então, vejam,
Os bantus eles eram originários do sul, né, do deserto do Saara, já que naquela faixa de transição, né, do deserto, né, para a África, né, subsaariana. Então, se estabeleceram na região do atual país, né, de Camarões por volta de 1500 anos antes de Cristo. Né? E os bantus, eles eram inicialmente povos agricultores que dominavam a técnica de produção do ferro. Gente, uma coisa muito importante, né? O desenvolvimento da metalurgia, ou seja, a produção com ferro, certo? Lógico, né? A metalurgia ela surge ali no período de transição do período pré-histórico, né? Usando inicialmente o cobre, depois o bronze e por fim o ferro. Mas dominar a produção do ferro era muito importante, porque imagine você combater o seu exército, né? Ele combater com armas de ferro, contra exércitos que utilizavam armas ainda feitas de madeira, de ossos ou de pedra. Você tinha vantagem, né? Então, para a gente encerrar a nossa aula, lembrar que esse povo também foi responsável pelo maior processo de migração da África. Eles duraram ali, mais ou menos 2.500 anos, né, migrando de territórios em territórios, povoando ali a região do continente africano. Vejam, nosso tempo está se esgotando, nós vamos retomar essa temática a partir da aula seguinte. No mais, gente, procurem mais informações aí com seus professores e professoras sobre o continente africano. É um continente muito rico, né, com uma história muito bonita. Então, a gente se despede por aqui, agradecendo a Helena, nossa intérprete, e agradecendo a nossa colega, querida professora Vanessa. Obrigada. Vanessa, se despede aí do pessoal. Obrigada, gente. Muito conhecimento adquirido na aula de hoje, esse continente maravilhoso, e na próxima aula a gente está aqui novamente. Então, Beijo. é isso, gente. Terminamos e sextou. Tchau, tchau.